quer falar com você. Eu vou repetir mais uma vez para que você entenda, tá bom? Deus quer falar com você. Nada daquilo que você ouvir que é relacionado ao seu cônjuge é para que você fique utilizando como arma contra ele. Não é esse o propósito do Senhor. Deus quer tratar da sua vida, não da vida do seu cônjuge. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Amém? Efésios capítulo 5, eu vou dar uma acelerada no capítulo até a gente chegar lá ao verso 18, certo? Paulo inicia o capítulo dizendo: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. E a pergunta é: como é que a gente pode ser imitador se a gente só imita aquilo que a gente vê? E Deus é Espírito, a gente não pode ver Deus. E aí no versículo 2 ele diz: e andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício e aroma suave. Então como é que a gente pode imitar a Deus? Através de Jesus Cristo. A gente olha para Jesus e imita Jesus, porque Jesus é Deus e nos mostrou quem é Deus. Dessa forma a gente ama, dessa forma a gente se sacrifica. Esse é o padrão de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente tem esse relacionamento e vê Jesus? Através da palavra. É oração, é Bíblia, a gente imita Deus, começa a andar da mesma forma que Ele. Todos nós somos assim, nós somos influenciáveis nos nossos relacionamentos. Se a gente começa a andar com certas pessoas, a gente pega o trejeito e se molda ao grupo. Se você começar a andar com Cristo diariamente, você vai parecer com Cristo. Se você ler a palavra de Jesus todos os dias, você vai falar como Ele fala. É natural que isso aconteça. E se existe uma intenção espiritual atrás disso, é maior o aprofundamento e a transformação na vida. Verso 3 ele diz: mas a prostituição, que é a imoralidade, e todo tipo de impureza, a cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. A gente não pode nem falar sobre esses assuntos, a não ser que sejam em pontos específicos. Mas ele está dizendo: no dia a dia, não torne normal certos pecados, nem haja indecência ou obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, piadinhas de duplo sentido, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, quando a gente abrir a boca, tem que ser ações de graças, palavras que engrandeçam a Deus, porque bem sabeis que nenhum devasso, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ele não está falando de pessoas que praticam essas coisas, como a gente costuma dizer, sem querer. Ele está falando de gente que de forma premeditada vive essas coisas e demonstram que não tem Cristo na vida. E se não tem Cristo na vida, não fazem parte do seu reino. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Irmãos, hoje a gente tem uma facilidade ainda maior do que na época de Paulo de ouvir palavras sem sentido. É simples. Acesse uma rede social. Ele não falou de palavras pecaminosas, ele falou de palavras sem sentido, que não tem proveito eterno. Se não tem utilidade para a salvação de pessoas, já é sem sentido. O sentido da nossa vida é viver como Cristo viveu, para a salvação de pessoas, amando e se sacrificando. Se a gente está perdendo o tempo com palavras sem sentido, o texto diz, é por causa disso, de pessoas que ocupam o seu tempo dia a dia com coisas inúteis, que a ira de Deus se instala sobre essas pessoas. Por quê? Porque elas estão se afastando. Quem se afasta de Deus, se afasta do amor de Deus e só vive a ira de Deus. Portanto, evitai a companhia dessas pessoas. O texto não está dizendo, olha, se fulano de tal entrar por uma porta, você sai pela outra. Não, o texto não está dizendo isso. Quando ele diz que evitai a companhia, é evitai ser parceiro desse tipo de gente. Alguém que está ao lado, alguém que é conivente, alguém que aplaude, alguém que incentiva. Isso a gente não pode ser.
Jesus conviveu com todo tipo de pessoa, mas ele não aplaudia todo e qualquer tipo de prática. Pelo contrário, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ficavam constrangidas pelo seu pecado, quando o Espírito Santo já tinha tocado elas por arrependimento. O fariseu não fazia isso. Pelo contrário, queria pegar Jesus em alguma contradição. Verso 8: pois no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai desse procedimento como filhos da luz. Tal pai, tal filho. Deus luz, filhos que são luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. É o padrão de quem conhece Deus, de quem é filho de Deus, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E é interessante porque, de forma geral, nós no namoro a gente fazia isso com muita facilidade. Ficava tentando saber o que agradava ao outro. Fazia de tudo para, de alguma forma, ser agradável. O texto está dizendo que com o Senhor Jesus é a mesma coisa. A gente precisa ficar cavucando, buscando, querendo saber o que Deus se agrada. Qual é o padrão? O que Ele quer que eu faça, que eu não faça? A palavra de Deus é esse caminho. E é tudo isso vinculado a essa luz, a essa clareza. Quando a gente busca o Senhor, ilumina e fica claro para a gente aquilo que agrada e desagrada ao nosso Deus. Mas Ele não está falando somente em relação a nós e ao nosso pecado. Mas Ele diz: e não vos associeis, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. É natural você, sendo luz, se aproximando de alguém que está em trevas, exponha o pecado dessa pessoa. O seu procedimento fará isso. Você não precisa apontar o dedo. Você só precisa viver. Viver como filho da luz. Quem vive como filho da luz, expõe todos que estão em trevas. É natural. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles falam às escondidas, as coisas que eles fazem às escondidas, desculpa. Paulo ele nem quer citar quais são os problemas, mas ele diz: todas essas coisas sendo condenadas por Deus, tornam-se claras, manifestam-se, se tornam visíveis pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. A gente só consegue ver as coisas que estão na luz. Se você é filho da luz, onde você estiver, as coisas se manifestarão. Verso 14: por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso daqui não é um texto bíblico do Antigo Testamento como normalmente Paulo faz. Provavelmente é uma canção que os irmãos em Éfeso cantavam. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio. Irmãos, não existe fala sábia, só existe procedimento sábio. Falas são inteligentes. Você deve conhecer um monte de gente inteligente que fala bonito, mas sabedoria bíblica é vivida, não é fala. É por isso que o texto diz: você precisa estar atento ao seu procedimento, às suas ações, à sua prática, porque o tolo se revela pelo procedimento, assim como o sábio se revela pelo procedimento. Como é que você sabe se alguém é tolo ou sábio? Pelo procedimento. Você vai ver um monte de pessoas que falam aquilo que é o procedimento da sabedoria, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não faz. O que é isso? Tolo. O tolo é aquele que não vive aquilo que sabe ser verdade. Fala, mas não vive. Tolo. E se não fala e vive? Sabe. Verso 16: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui é a expressão aproveitando, é comprando o período. É como se você pudesse comprar o tempo. Como o texto parece ser exclusivo, o tempo não é dizer assim: olha, tantos momentos do meu dia eu vou dedicar para Deus. Não é isso. É dedicar a vida para Deus. É o tempo que você ainda tem. Segundo os meus cálculos, como Jesus vem antes da meia-noite,
É pouco tempo que você tem para dedicar a Deus, amém? Jesus volta hoje, amém, irmãos? Eita, rapaz, o pessoal não está muito confiante, não. 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Daqui para frente ele vai dizer isso. Qual é a vontade do Senhor? E eu já faço uma pausa para o café aqui e pergunto: alguém tem uma dúvida até agora naquilo que foi lido? Ou quer falar algo sobre o texto que foi lido até agora? Daqui para frente a gente vai saber qual é a vontade do Senhor. Verso 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a vontade do Senhor? Que você não viva como um embriagado. Pastor, tem algum problema beber? Não, a Bíblia nunca condena você tomar uma bebida alcoólica. O primeiro milagre de Jesus foi multiplicando vinho. A ceia que Jesus fez foi com vinho. Não tem problema. Qual é o problema? O problema é você se embriagar. Qual é a característica do embriagado? Como é que você sabe assim, olha para uma pessoa e fala assim: vixe, esse aí está bêbado? Fala besteira. Fala besteira. Faz besteira. Fica valente. Tem alguns que ficam amorosos, né? Vai de pessoa para pessoa, né? Anda cambaleando, né? Cai na rua. Gente, a característica de alguém que está embriagado é que ele é dominado pela bebida. E o que Paulo diz: a vontade do Senhor é que você não seja dominado por nada, mas seja dominado pelo Espírito Santo. Quando ele diz que a gente precisa ser cheio, é nesse sentido. E o texto, ele é uma via de mão dupla. É uma via só, ou você está indo para frente ou está indo para trás. Ou seja, se você não está se enchendo do Espírito, você está se embriagando. Não necessariamente é com vinho. Porque Paulo ele fala sobre vinho aqui, porque é característica daquela cidade, em festas específicas de adoração a Diana e tal, a Artemis dos Efésios, a utilização de vinho para que as pessoas pudessem perder a lucidez e ter um contato sobrenatural com a entidade lá sendo adorada naquele local. Entende? Paulo está citando algo específico daquela característica. Mas se você é dominado por qualquer outra coisa, é o mesmo mal e o mesmo problema. Não necessariamente é vinho, mas pode ser algum outro tipo de droga. Mas pode ser drogas legais. Pode ser café, pode ser chocolate, pode ser uma rede social, pode ser o seu celular, pode ser. Se domina você, é o que está impedindo você de ser cheio do Espírito, dominado pelo Espírito Santo. Bom, a gente aprendeu qual é a vontade de Deus, é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Mas pastor, como é que a gente é cheio do Espírito Santo? A expressão aqui cheio, ela tem uma ideia no texto original de que em uma parcela do processo a gente tem uma participação ativa, ou seja, é nossa responsabilidade se encher. O tempo do verbo é no presente, que quer dizer que é um enchimento contínuo, não é um fato em um ponto da história que determina dali em diante, é algo que dia após dia você tem que fazer. Então, enchimento do Espírito não é um ato, é um processo diário. E que apesar de ser uma ordem, de ser todos os dias, você depende do Espírito Santo para que aconteça. Então você, dentro do texto aqui é um verbo de voz passiva, você também sofre o ato do Espírito Santo. Explicando de uma forma melhor, você precisa buscar ser cheio todos os dias, e o Espírito Santo vem entre você. O texto
também é coletivo. É enchei-vos do Espírito Santo. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá? Não dá. Ele quer a ceia. É que eu não batizo criança, senão já dá. Não dá para se encher sozinho. Pastor, entendi. Preciso deixar as coisas que me dominam e ser cheio do Espírito Santo. Tem uma participação minha, precisa ser diária, e a participação do Espírito que a gente sabe que é sempre feita. A parte de Deus é sempre realizada. Mas o que eu faço diariamente para ser cheio? Paulo responde. Ele diz: como é que você vai ser cheio? Ele diz: falando entre vós coletivamente, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, sempre dando graças a Deus por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que a gente vai ser cheio dentro dos nossos relacionamentos, quando a gente abençoar uns aos outros. Isso fica mais claro em Colossenses 3,16, que a expressão que Paulo usa aqui é de forma de aconselhamento. Anota aí do lado da sua Bíblia que a gente não vai poder ler todos os textos, tá bom? Colossenses 3,16. Paulo ele vai falar que a gente vai se aconselhar, vai se orientar através daquilo que a gente canta, dos louvores a Deus, das nossas conversas, do nosso bate-papo. Assim você enche o seu irmão enche você, porque o Espírito Santo está usando um e o outro para encher um ao outro. É assim que acontece o processo. Ontem, de manhã, eu estava ali na praça sozinho, e eu estava estudando esse texto, e eu estava orando a Deus e dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio. E aí eu lembrei de alguns textos, de algumas mensagens que eu ouvi durante a semana, de algumas coisas que eu tinha estudado, de Paulo impondo as mãos sobre pessoas, e essas pessoas ficarem cheias do Espírito Santo descendo sobre a igreja ali no Pentecostes e tal, e eu ali orando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, se é através de alguém, eu entendi que precisa ser através de alguém, manda alguém para me encher do Espírito Santo. Quem Deus mandou? O Fábio, que é vazio do Espírito. Frustração total. Aí, Fábio, brincadeira. E aí a gente sentou ali e a gente começou a conversar sobre os textos bíblicos, sobre aquilo que eu estava orando e tal. Ele me compartilhou 2 mensagens e tal. Irmãos, eu não percebi, só percebi hoje estudando o texto mais uma vez, que aquilo que a gente estava fazendo ontem na praça de manhã era falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente estava se enchendo do Espírito Santo sem saber. A gente estava compartilhando o texto bíblico e dizendo que Deus estava fazendo a vida de cada um. É assim que o enchimento do Espírito acontece. No dia a dia, contínuo, dentro dos relacionamentos com pessoas que conhecem Deus assim como você. E assim vai, e a gente vai agradecendo, vai louvando ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo e tudo, pelas obras maravilhosas, por aquilo que o Senhor falou conosco através da palavra. Eu compartilho com o Fábio compartilha comigo, eu compartilho com o Bruno, e o Bruno comigo, e todos nós dentro dessa união vamos compartilhando, crescendo e se enchendo do Espírito Santo. E aí o que acontece naturalmente, no verso 21, que é muito importante para a sequência do texto, ele diz que a gente começa a se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição aqui dentro do texto é se submeter à liderança de alguém, é algo voluntário. Presta atenção, isso é algo voluntário. E quando ele diz que nós precisamos nos submeter, nos sujeitar, ser submissos uns aos outros, é porque dentro da igreja do Senhor Jesus, todos nós estamos dentro de uma mesma hierarquia. Todos nós somos irmãos e acima de nós temos um Pai. Tá bom. É por isso que ninguém é superior a ninguém. Absolutamente ninguém é superior a ninguém. Mas é a figura do patriarca, do apóstolo.
É que eu ainda não sou apóstolo, vocês têm uma diferença. Mas é fato, Júlio. A gente tem visto pessoas se utilizarem de títulos que deveriam remeter a mais serviço para se utilizarem para dar mais ordens, o que é o contrário. Se submeter é ser liderado, é servir mais. E Paulo está dizendo, como é que a gente procede daqui para frente dentro desse mover de ser cheio do Espírito Santo? Quanto mais cheio, mais você serve o outro. Até aqui parece que Paulo está dizendo que essas coisas vão ser vividas dentro da igreja. Mas aquilo que ele vai falar no final do capítulo 5 e no início do capítulo 6 é o contrário disso. Ele vai dizer que o ser cheio do Espírito Santo se vive dentro de casa. Porque ele vai falar relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, e entre servo e escravo, que também era dentro de casa. Existe uma dificuldade da gente relacionar aquele texto a patrão e empregado, ok? Existe possibilidade? Existe, mas é um pouco difícil, porque a ênfase de Paulo é que o encher do Espírito Santo é visto com você na realidade. Onde você é real? Você é real dentro de casa. Quem conhece você de verdade é porque conhece você dentro de casa. É por isso que a gente mostra a mudança dentro de casa. É por isso que daquilo que Paulo vai falar daqui para frente é a nossa dificuldade de transformação dentro de casa. Só para a gente fechar esse ponto aqui e ir para a prática, ok? Qual é a vontade do Senhor? Que nós sejamos cheios do Espírito. Como é que a gente se enche? Com uma atitude nossa, diária, ação do Espírito Santo, junto com algum irmão. Sozinho não dá. A gente vai, conversa, bate papo com as pessoas, fala sobre Deus, sobre a sua palavra, canta, louva, exalta o Senhor, dia a dia, dentro de casa. Dentro de casa. É lá que as coisas vão acontecer. É fácil parecer cheio do Espírito por Fábio, por Bruno, para Ianca e por Vitor. Normalmente são eles que eu estou junto pelo menos uma horinha por semana. É muito fácil, molezinho. O difícil é ser cheio do Espírito para Paulo, para Gabriel e Isabel. Eles sabem quem eu sou de verdade. E está filmando. Certo? Daqui para frente, Paulo ele vai citar aquilo que é mais dificultoso para a gente dentro dos relacionamentos dentro de casa. Não é uma expressão abrangente de tudo aquilo que o marido tem que fazer e tudo aquilo que a esposa tem que fazer. O que Paulo vai citar pontualmente é aquilo que o marido tem mais dificuldade de fazer e que a esposa tem mais dificuldade de fazer, para ser cheio do Espírito Santo, certo? Eu vou ler a partir do 22 até o 33 direto, e depois a gente volta para pontuar algumas coisas. 22 diz: mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher seja em tudo submissa ao marido. Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da palavra, com o lavar da água pela palavra, mas para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher assim como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o, cuida dele, assim também Cristo em relação à igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande,
mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Irmãos, eu aconselho casais há muitos anos, mais de 2 décadas. Mesmo antes de namorar, eu já aconselhava casais. Quando eu me converti, Deus me deu 2 habilidades. A habilidade de ficar quieto. Uma bênção, irmãos. Quantos aconselhamentos bem-sucedidos foram realizados sem eu dizer uma palavra sequer? É uma bênção. Só ouvir. Tenta praticar isso, irmão. Tenta. Eu sei que você vai ficar agoniado para dizer alguma coisa para a pessoa e tal. Aí você vai ver que a pessoa vai começar a falar. Daqui a pouco ela confessa o pecado, daqui a pouco ela pede perdão pelo pecado e agradece você por ajudar ela. Não fiz nada. A segunda coisa foi que Deus me capacitou com aquilo que é chamado biblicamente também de palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Eu cito o texto bíblico para a pessoa. O Espírito usa isso para desmanchar estruturas inteiras da fortaleza do pecado dentro das pessoas. É uma coisa assim extremamente gratificante quando o Senhor me usa para isso. De forma geral, dentro dessas 2 décadas, os pecados dentro do casal são praticamente os mesmos. É difícil uma novidade. Muito difícil. Eu já nem sei há quanto tempo tem que eu não peguei, digamos assim, uma novidade, sabe? De forma geral, é tudo bem repetitivo. Praticamente todo homem tem a cara de Adão e toda mulher tem a cara de Eva. Se você pega o texto de Gênesis, você consegue resumir o pecado de todos os casais. Uma bênção. Mas houve um homem que eu conheço que ele era fora da curva. Eu vou explicar para você porque o caso dele era muito específico. Hoje nós nos relacionamos com pessoas basicamente com base em 3 realidades. Nós, como pecadores, nos relacionamos por interesse. Então a gente suporta certas pessoas se elas tiverem pelo menos 3 dessas características, certo? A primeira característica é beleza. Se você é bonito, as pessoas vão tolerar você pela sua beleza. Você até consegue suportar alguém se essa pessoa é muito bonita. E gente, beleza não é uma questão de opinião, tá ok? Beleza é fato. Você já viu pessoas bonitas? Já viu? São muito fora da curva. Normalmente a gente fica até desconcertado perto dessas pessoas, né? Começa a gaguejar e tal, fala besteira. Eu trabalhava com manutenção de elevador, eu estava no prédio, eu estava no andar mais baixo do prédio, ou seja, o elevador não passava no chão, né? Veio o elevador, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, rapaz, uma mulher, que eu fiquei assim, sabe aquela reação assim? Minha pergunta super inteligente: vai subir? Não tem mais como descer, né, moço? Você sabe que beleza é assim. Então, se é bonito, se é bonita, a gente tem outro. Às vezes a pessoa é feia, mas é uma pessoa muito legal. Tem algum ponto interior da pessoa que é positivo. Às vezes é uma pessoa muito inteligente, às vezes